A questão 73 nos diz o seguinte: mostre que, se R1 e R2 são racionais, e R1 é menor do que R2, então existe um racional R, tal que R1 ele é menor do que R, e o R é menor do que o R2. Vamos imaginar uma reta numérica, por exemplo. Nessa reta nós temos os valores de R1 e também os valores de R2. Segundo o enunciado, deve existir um valor R, que ele seja maior do que o R1, mas que seja menor do que o R2. Vamos imaginar então que R1 seja igual a 1 e R2 seja igual a 2. Um possível valor que é maior do que o R1 e é menor do que o R2, como é um valor racional, poderia ser 1,5. E como é que a gente faz para encontrar esse valor que está entre um e o outro? Nós podemos calcular a média aritmética entre R1 e R2. Por exemplo, nesse caso ficaria 1 mais 2 sobre 2. 1 mais 2 é 3, 3 sobre 2, 1,5. Então, a lógica que vamos aplicar para encontrar o valor de R vai ser basicamente essa. Aqui, então, nós temos o seguinte. Vamos definir que R1 seja, por exemplo, como é um valor racional, tem que ter um numerador e um denominador, A sobre B. Nós sabemos que R1 ele é menor do que R2. R2, vamos supor que seja, por exemplo, C sobre D. R, nós sabemos que vai ser R1 mais R2, tudo isso sobre 2. Nós podemos substituir, então, o R pela seguinte equação. A sobre B, R1, mais C sobre D, R2, tudo isso sobre 2. Isso aqui nos resulta no seguinte. AD, isso aqui, mais BC, tudo isso sobre BD. E tudo isso dividido por 2. Como eu tenho uma divisão de frações, eu mantenho a primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Essa expressão vezes 1 sobre 2, que é o inverso de 2. Então, fica AD mais BC vezes 1, mantém, e BD vezes 2, fica 2BD. Então, o valor de R é esse aqui. Agora, a gente precisa comparar os valores para mim definir matematicamente que um valor é menor que o outro. Ou seja, para mim mostrar que o R1 ele é menor do que o R e que o R é menor do que o R2. Para a gente fazer isso, para a gente fazer uma comparação na matemática, a gente pode fazer por meio da subtração. Por exemplo, eu sei logicamente que entre 3 e 7, 7 é o maior valor. Porém, eu preciso demonstrar isso matematicamente. Então, eu poderia fazer uma subtração. Poderia fazer 3 menos 7, que dá menos 4, ou 7 menos 3, que dá 4. E olha só, uma subtração eu posso reescrever como uma adição. 3 menos 7 eu posso reescrever como 3 mais menos 7. E 7 menos 3, 7 mais menos 3. Eu sei que na adição de números com sinais opostos, eu subtraio e repito o sinal do maior. 3 menos 7 vai ser 4. E o número maior, nesse caso é o 7, tem o sinal negativo. Então eu repito o sinal no resultado. E aqui 7 menos 3 dá 4. O 4 fica positivo porque o 7 é maior do que o 3. Então, com base no sinal do resultado, eu identifico qual dos números é o maior. A gente vai fazer essa mesma lógica, vamos seguir essa mesma lógica para mostrar que o R ele é maior do que o R1 e é menor do que o R2. Então, vamos ter o seguinte. Comparando o R1 e o R. Aqui, ó. R1 e R. Nós vamos ter o seguinte. R1 é AB. A sobre B. E o R menos é AD mais BC. Tudo isso sobre 2BD. Algo importante a se falar também é o seguinte. Como eu tenho aqui uma inequação, eu sei que A sobre B é menor do que C sobre D. Com base nisso aqui, eu posso concluir também que AD é menor do que BC. Essa é uma informação muito importante que vai nos ajudar a provar o que é proposto no problema.
Dando continuidade, nós temos o seguinte. Vamos ficar com 2ABD, essa multiplicação, menos B vezes AD mais BC, tudo isso sobre B2BD. Aqui, nós sabemos que o B multiplica toda essa expressão, por isso está entre parênteses. Aqui temos uma distributiva em relação à adição. E aqui a gente pode só colocar o B, porque aqui é uma sequência de multiplicação. Nessa expressão, nós podemos simplificar o B, que está nas duas expressões aqui. Ficamos então com 2AD menos. Aí agora vamos aplicar a distributiva do sinal negativo. Menos AD menos BC. Tudo isso sobre 2BD. 2AD menos AD é a mesma coisa que AD. Então, toda essa expressão aqui, AD menos BC, resulta nisso aqui. Olha só, nós sabemos que BC ele é maior do que AD. Como BC é maior do que AD, nós podemos concluir que o resultado dessa expressão vai ser um resultado negativo. E nós sabemos também que aqui nós temos R1 menos R. Como o R está acompanhado do sinal negativo e o resultado da expressão é negativa, nós já podemos ter a noção de que o R ele é maior do que o R1. Então, dando continuidade, temos que R1 menos R vai ter um resultado menor do que zero. Passando esse R para o outro lado, temos que R1 é menor do que R. Essa aqui é a primeira prova. Então, vamos fazer agora a comparação de R, do valor de R e de R2. Então, aqui R e R2, temos que R é AD mais BC sobre 2BD menos o R2. R2 é C sobre D. Isso aqui nos resulta em D vezes AD mais BC menos 2BCD. Tudo isso sobre D2BD. Aqui nós podemos simplificar o D e ficamos com AD mais BC menos 2BC, tudo isso sobre 2BD. Isso aqui é a mesma coisa que BC menos 2BD é a mesma coisa que AD menos BC sobre 2BD. Com base nessa expressão, nós podemos concluir que o resultado também vai ser negativo, porque BC ele é maior do que AD. Então, R menos R2 vai resultar em um valor menor do que zero. Passando o R2 para o outro lado, nós temos que o R ele é menor do que o R2. E esse resultado aqui segue a mesma lógica do anterior. BC ele é maior do que AD, então a expressão vai ter um sinal negativo. E R2CD é quem está acompanhando o sinal negativo. Logo, aqui a gente já conclui também que o valor de R2 é maior do que R. Então, basicamente, nós chegamos ao resultado de que R1 ele é menor do que R e R é menor do que R2. Logo, R1 é menor do que R, que é menor do que R2. Esse aqui, então, está provado que, se nós temos R1 e R2, com R1 menor do que R2, existe um racional R, aqui, que é maior do que R1 e menor do que o R2.